Hoje iremos falar a respeito de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 779, julgada pelo STF. Essa DPF 779, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que perante o STF propunha que houvesse uma não recepção do argumento da legítima defesa da honra nos casos de feminicídio no Brasil. O argumento da legítima defesa da honra, há muito tempo, foi utilizado para justificar os homicídios contra as mulheres por seus parceiros ou ex-parceiros, no qual o homicídio, era justificado pelo comportamento da mulher não se adequar aos valores, um comportamento lesivo que lesionava a honra de seus maridos. Na ementa dessa decisão, no primeiro tópico, retrata o raciocínio-chave dos votantes, onde alegam que a legítima defesa da honra não é tecnicamente legítima defesa. De acordo com o artigo 23, inciso 2º do Código Penal, cita a legítima defesa como uma causa de exclusão de ilicitude. A legítima defesa, no artigo 25 deste mesmo Código, cita que entende-se em legítima defesa quem, quando usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Na ementa, é destacado nesse primeiro tópico que quem pratica feminicídio ou usa de violência com a justificativa de reprimir um adultério, por exemplo, não está a se defender, mas sim atacar uma mulher de forma desproporcional, covarde e criminosa. Continuando em relação à ementa, no seu terceiro tópico, também é citado que a legítima defesa da honra é uma tese violadora da dignidade da pessoa humana, dos direitos à vida e à igualdade entre homens e mulheres. Artigo 1º, inciso 3º e artigo 5º, caput, e inciso 1º da Constituição Federal de 88. Pilares da ordem constitucional brasileira. A ofensa a esses direitos citados caracteriza-se, sobretudo, no estímulo à perpetuação da violência contra a mulher e do feminicídio. O acolhimento dessa tese tem a potencialidade de estimular práticas violentas contra mulheres. Na ementa dessa decisão, no primeiro tópico, retrata o raciocínio-chave dos votantes, onde alegam que a legítima defesa da honra não é tecnicamente legítima defesa. De acordo com o artigo 23, inciso 2º do Código Penal, cita a legítima defesa como uma causa de exclusão de ilicitude. A legítima defesa, no artigo 25 deste mesmo Código, cita que entende-se em legítima defesa quem, quando usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Na ementa, é destacado nesse primeiro tópico que quem pratica feminicídio ou usa de violência com a justificativa de reprimir um adultério, por exemplo, não está a se defender, mas sim atacar uma mulher de forma desproporcional, covarde e criminosa. Continuando em relação à ementa, no seu terceiro tópico, também é citado que a legítima defesa da honra é uma tese violadora da dignidade da pessoa humana, dos direitos à vida e à igualdade entre homens e mulheres. Artigo 1º, inciso 3º e artigo 5º, caput, e inciso 1º da Constituição Federal de 88. Pilares da ordem constitucional brasileira. A ofensa a esses direitos citados caracteriza-se, sobretudo, no estímulo à perpetuação da violência contra a mulher e do feminicídio. O acolhimento dessa tese tem a potencialidade de estimular práticas violentas contra mulheres. Ao fazermos a análise do relatório, que é o primeiro dos indispensáveis elementos de uma sentença, observamos que o ministro relator, nesse caso o Dias Toffoli, descreve as informações do caso desde a sua origem. Logo nos primeiros parágrafos desse relatório, encontramos a citação de uma das partes, onde na ação o PDT afirma que a matéria envolve controvérsia constitucional relevante. Por quê? Pois há decisões de tribunais de justiça que ora validam, ora anulam vereditos do tribunal do júri
em que se absolvem réus pela prática de feminicídio, com fundamento nessa tese, que é a tese da legítima defesa da honra. Então, o partido também aponta divergências de entendimento sobre o tema entre o STF e o STJ. E nos parágrafos seguintes, há também a sua alegação sobre a interpretação que violaria alguns artigos e incisos da Constituição Federal. E em um dos posteriores parágrafos, o relator também cita a sua determinação de intimação das partes, tanto do Advogado-Geral da União quanto do Procurador-Geral da República, para uma possível manifestação antes do julgamento. E, inclusive, no parágrafo seguinte, há a medida cautelar apresentada pelo Advogado-Geral da União, que ele alegou que a denominada legítima defesa da honra é um artifício anacrônico, que não apenas garante a impunidade de uma prática nefasta e historicamente arraigada em nossa sociedade, a violência contra a mulher, mas que também contribui para a sua subsistência e naturalização no âmbito familiar. E além de muitas outras citações das partes, por fim, o relator concluiu que admitiu o ingresso, como essa expressão em tela, da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, da Associação Brasileira das Mulheres de Carreiras Jurídicas e da Associação Brasileira de Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. E só um adendo, essa expressão utilizada pelo relator para com as associações supracitadas está prevista no artigo 138 do Código de Processo Civil, e essa é uma expressão em latim utilizada para designar uma instituição que tem por finalidade fornecer subsídios às decisões dos tribunais, oferecendo-lhes melhor base para questões relevantes e de grande impacto. É notório que na DPF 779 utiliza-se de vários artigos que estão presentes no ordenamento jurídico, sempre fluindo entre Constituição Federal de 1988 e o Código Penal, destacando sempre os artigos 23, inciso 2 e 25, e parágrafo único do Código Penal, utilizando-se do artigo 25 do Código de Processo Penal, no qual fala sobre a legítima defesa, também destacando o artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal de 88, falando assim da produção. No caso que envolva relacionamento amoroso em sentido de traição e o companheiro queira tentar defender a sua honra, não será utilizado o princípio da legítima defesa, pois não houve da outra parte nenhum tipo de violência, para que ele pudesse se basear na legítima defesa, não tendo necessidade alguma só por estar com o seu ético e moral desvalido por uma traição e agir com violência. Chega a ser uma prática cruel contra a vida da pessoa humana, ferindo assim um dos princípios da Constituição Federal. Decisão do relator mediante aos argumentos e pedidos da parte autora. Para justificar o meio utilizado para a defesa, a parte autora alega que houve uma controvérsia judicial relevante, ou seja, a tese de legítima defesa da honra é uma questão sobre a qual muitos divergem. Coloca-se em pauta o fato de várias decisões dos tribunais de justiça que anulam e validam absolvições, não seguindo assim apenas uma linha de pensamento. Entretanto, no mérito são apresentados os preceitos fundamentais que são violados seguindo essa linha de defesa, como o direito fundamental à vida, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da não discriminação e os princípios do Estado de Direito, da razoabilidade e da proporcionalidade. Questiona-se o fato de que a legítima defesa não abrange a legítima defesa da honra, tornando assim um argumento inconstitucional que afasta a possibilidade do tribunal de júri optar pela absolvição. Sustenta-se que a legítima defesa da honra colabora para o aumento e a naturalização de feminicídios. Leva-se em consideração que existem outros meios menos gravosos para a resolução do conflito, como separação ou divórcio,
colocando o direito fundamental à vida sob o direito fundamental à honra. O relator ministro Dias Toffoli, em 26 de 2 de 2021, deferiu parcialmente o pedido cautelar deduzido pela autora, sob o entendimento de que a tese de legítima defesa da honra é inconstitucional, pois fere os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana. Conferiu interpretação de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do Instituto de Legítima Defesa e, por consequência, impedir à defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilizem, direto ou indiretamente, a legítima defesa da honra ou qualquer argumento que induza à tese. E, por fim, o dispositivo da decisão. Assim, sugeriria a seguinte redação para as teses firmadas: firmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, portanto, contrária aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, segundo o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, da proteção à vida e da igualdade de gênero, artigo 5º, caput da Constituição Federal. Conferir interpretação conforme a Constituição aos artigos 23, inciso 2º, e 25, caput e parágrafo único, do Código Penal e ao artigo 65 do Código de Processo Penal, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do Instituto da Legítima Defesa e, por consequência, obstar à defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilizem direta ou indiretamente a tese de legítima defesa da honra, nas fases pré-processual ou processuais penais, bem como durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento. Tendo em vista o que foi exposto nos dispositivos dessa decisão, o juiz, considerando que, durante o julgamento virtual, o eminente relator acolheu a ressalva inicialmente indicada e votou por referendar a medida cautelar deferida. Diante do que foi exposto, conclui-se então que a legítima defesa da honra, na realidade, não configura legítima defesa, tendo em vista que a traição se encontra inserida no contexto das relações amorosas, sendo que tanto homens quanto mulheres estão suscetíveis de praticá-la ou de sofrê-la. Seu desvalor reside no âmbito ético e moral, não havendo que se falar em um direito subjetivo de contra ela agir com violência. A regra do artigo 28 do Código Penal diz que não exclui a imputabilidade de pena, a emoção ou a paixão. Uma citação de Fernando Capés diz que todos os direitos são suscetíveis de legítima defesa, tais como a vida, a liberdade, a integridade física, o patrimônio, a honra, etc., bastando que esteja tutelado pela ordem jurídica. Dessa forma, o que se discute não é a possibilidade da legítima defesa da honra, e sim a proporcionalidade entre a ofensa e a intensidade da repulsa. Nessa medida, não poderá, por exemplo, o ofendido em defesa da honra matar o agressor, ante a manifesta ausência da moderação. No caso de adultério, nada justifica a supressão da vida do cônjuge adúltero, não apenas pela falta de moderação, mas também devido ao fato de que a honra é um atributo de ordem personalíssima, não podendo ser considerada ultrajada por um ato imputável a terceiro, mesmo que esse seja a esposa ou o marido do adúltero.